Parashá Pekudei. A porção da Torá de Pekudei continua a construção do tabernáculo. Dentro dessas instruções, várias conexões com Messias e era messiânica podem ser encontradas. Em Êxodo 38, 21 diz: o tabernáculo do testemunho. Este versículo repete a palavra tabernáculo 2 vezes, o que alude à conexão entre o santuário terreno e o santuário celestial. O local físico de habitação de Deus na terra é uma sombra de seu lugar de habitação no céu. Jeremias 17, versículo 12, se refere a esses dois santuários estando conectados. Um trono glorioso no alto, desde o início, é o lugar do nosso santuário. O Midrash Tanhuma explica: isto se refere a Jerusalém celestial que está diretamente oposta à Jerusalém inferior deste mundo. O Rabino Shimon Bar Yochai diz: isso nos diz que o santuário abaixo está diretamente oposto, Mehuvan, ao santuário acima, como está declarado em Êxodo 15:17. O lugar, Mahon, Senhor, que fizeste para a tua morada, o santuário, Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Não leia Mahon, mas Mehuvan, diretamente oposto. Da mesma forma, Jerusalém celestial está diretamente oposta à Jerusalém inferior deste mundo. O rei Davi disse em Salmo 122, versículo 3, Jerusalém que está edificada como uma cidade compacta. O Targum traduz isso como significando Jerusalém que é construída nos céus é como uma cidade que está conectada com aquela na terra, como diz Midrash Tanhuma Pekudei 1. Hebreus 8, 4 e 9, 24 expandem esse conceito referindo-se ao templo como uma cópia e sombra das coisas celestiais, e uma mera sombra do verdadeiro. A confecção das vestes sacerdotais nesta porção da Torá alude ao Messias. Os adornos azuis, púrpura, escarlate e dourado apontam para a realeza do Messias. O linho simboliza sua pureza. O sumo sacerdote carrega os nomes das 12 tribos no éfode. O Messias carregou os nomes das 12 tribos quando carregou a cruz. Deus fala a Israel por meio de Urim e Tumim. Está escrito em Hebreus 1, 2, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. No primeiro dia do mês, o povo de Israel montou o tabernáculo. Eles haviam acampado ao redor do Monte Sinai por 9 meses. Uma tradição diz que o tabernáculo foi concluído em 3 meses e depois foi guardado até que Deus ordenasse que o montassem. Outra tradição diz que eles concluíram o trabalho no primeiro dia de Adar, e então Moshe ordenou ao povo de Israel que esperasse 1 mês antes de montá-lo. Qual foi o motivo da espera? O Midrash diz que foi porque Deus queria unir a alegria do tabernáculo com a alegria de Nissan, o mês em que nosso ancestral Yitzhak nasceu. Ele diz: eis que vou misturar suas ocasiões alegres, colocar alegria em um tempo de alegria. Êxodo Rabá 52, 2. O que o nascimento de Yitzhak tem a ver com o tabernáculo? O Yalkut Shimoni diz que a Shekhinah repousou no tabernáculo apenas pelo mérito de Yitzhak. O nascimento de Yitzhak simboliza a redenção. Abraham teve que suportar muitos anos de desapontamento antes que a promessa de Deus de um legado fosse resgatada com o nascimento de Yitzhak. Nesta mesma linha, a redenção do Messias virá apenas após um período de espera aparentemente interminável. O nome de Yitzhak significa riso e alude à redenção final. Como diz em Salmo 126, versículos 1 e 2. Quando o Senhor trouxe de volta os cativos de Sião, éramos como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso. Além disso, a redenção do Egito ocorre durante o mês de Nissan. Os sábios dizem: em Nissan nossos antepassados foram redimidos do Egito, e em Nissan seremos redimidos. Diz-se que Eliyahu Hanavi, Elias o profeta, virá no mês de Nissan, na primeira noite da Páscoa, para anunciar a vinda do Messias. O tabernáculo tem uma conexão com o Jardim do Éden. Diz em Gênesis Rabá 19, 7. Quando Adão pecou, a Shekhinah partiu deste mundo para o primeiro nível do céu. Quando Caim pecou, ela se retirou e subiu para o segundo nível do céu. Quando a geração de Enos pecou, ela subiu para o terceiro. Quando a geração do dilúvio pecou, ela se retirou para o quarto. Com a geração da Torre de Babel, ela partiu para o quinto. Com o pecado de Sodoma, ela se retirou para o sexto.
Com os egípcios nos dias de Abraão, ela se retirou para o sétimo. 7 homens justos se levantaram contra cada uma dessas gerações pecaminosas: Abraão, Isaac, Jacó, Levi, Coate, Amram e Moshe. Eles trouxeram a Shekhinah de volta para a terra. Abraão a trouxe do sétimo para o sexto, Isaac do sexto para o quinto, Jacó do quinto para o quarto, Levi do quarto para o terceiro, Coate do terceiro para o segundo, Amram do segundo para o primeiro, enquanto Moshe a trouxe para baixo, para este mundo. O pecado afasta a presença de Deus deste mundo, mas as pessoas justas atraem sua presença de volta para este mundo. A lista dos 7 homens justos, concluindo com Moshe, trouxe a Shekhinah de volta a este mundo. Nesse sentido, Moshe restaurou o mundo ao seu estado original no Éden. Infelizmente, isso não durou muito tempo, pois gerações posteriores de Israel pecaram e causaram a destruição do templo, afastando novamente a Shekhinah deste mundo. O livro de Ezequiel, especificamente nos capítulos 10 e 11, descreve a partida da Shekhinah do templo, o que significa a iminente destruição de Jerusalém como resultado desta partida. Com essa representação de condenação sobre a nação de Israel, há também uma promessa de esperança. Está escrito em Ezequiel 43, versículos 4 e 7. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cujo aspecto está voltado para o leste. E um espírito me levantou e me levou para o átrio interno. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. E eu ouvi alguém falando comigo de dentro da casa. E o homem estava ao meu lado, e ele me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das solas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E a casa de Israel não contaminará mais o meu santo nome, nem eles, nem seus reis, com sua prostituição e com os cadáveres de seus reis nos seus altos lugares. Esta visão continua descrevendo um templo edênico, com um rio fluindo dele, como o rio de Éden. Assim como Moshe reintroduziu a Shekhinah no mundo físico, o Messias trará a Shekhinah de volta para este mundo. A presença de Deus em Sião será restaurada. Pekudei contém um verso peculiar que aponta para o tabernáculo sendo o reflexo do lugar de habitação de Deus no céu. Ele contém instruções para as vestes sacerdotais, que apontam para as qualidades do Messias. Marca a conclusão da construção do tabernáculo. Também marca a reintrodução da presença de Deus neste mundo, o que aponta para a futura reintrodução da presença de Deus com o Messias.